Você sabe que recentemente eu fui lá para o Sul, que eu tive... A nossa convenção nacional da igreja acontece sempre lá. E Sul Praia, né, eu não poderia deixar de tomar um açaí. Eu gosto muito de um açaí, com leite em pó. Não é? E eu comprei um açaí lá e estava com uma cara deliciosa. Porém, algumas horas depois, o resultado foi que eu tive uma intoxicação alimentar. Aquele açaí. O pessoal fala que pobre não tem um dia de paz, né? Quando você consegue ir no sul, passar um tempo na praia, eu tive uma intoxicação alimentar. O ponto é que a minha viagem acabou ali. Eu não conseguia nem sair do quarto mais direito. Não é? É curioso como algumas coisas que são tão perigosas, elas nem sempre têm a cara de serem tão perigosas, né? Como uma comida estragada. Você come achando que está fazendo um bem para você e no final das contas você está acabando ali com a sua saúde, né? Tudo parece inofensivo até que o corpo adoece. E na fé nós temos essa mesma realidade. Existe um tipo de religiosidade que ela é estragada. Por fora ela tem uma cara boa, a aparência é gostosa, não é? Mas uma vez que nós ingerimos ela vai te dar uma intoxicação alimentar, digamos assim. Ela vai adoecer teu corpo, adoecer tua alma, corroer sua alma. Pelos evangelhos, nós vemos Jesus confrontando esse tipo de religiosidade estragada. E a verdade é que isso é confrontado até hoje pela igreja. Nós continuamos a confrontar isso, para que as pessoas sejam libertas e possam ter acesso ao verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele não traz prisão, ele nos liberta das prisões. Não é? Então, abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler aqui o versículo 10, que é um texto bem conhecido. Lucas capítulo 18, versículo 10, quem não trouxe sua Bíblia, etc., pode acompanhar pelo projetor. Aqui, através desse relato, está sendo ensinado para nós como que algumas coisas funcionam no reino dos céus. Tá? Diz assim, 2 homens foram ao templo para orar. Um era um fariseu. Fariseu era um líder religioso, tá bom? Então era a referência do que era ser alguém santo. Então todas as vezes que você, de forma bem simples, ler fariseu na Bíblia, você está lendo sobre alguém que era um líder religioso, alguém que era referência para aquele povo sobre santidade, tá bom? Então um era o fariseu e o outro era o publicano. Então aqui nós temos 2 extremos. Porque o publicano, ele era odiado pelas pessoas, ele era um cobrador de impostos, não é? Então, considerado um grande pecador. Então, nós temos um líder religioso que era um santo, considerado um santo, e nós temos aqui um grande pecador. Tá? 2 homens. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dizendo, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano de pé, distante, nem ousava levantar os olhos ao céu. Batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E eu lhes digo que este publicano, e não o fariseu, voltou para casa justificado, abençoado diante de Deus. Vamos até aqui. Então nós temos 2 homens, 2 orações, 2 comportamentos. Tá? E eu quero extrair desse texto aqui 3 características de uma espiritualidade estragada que está presente em igrejas que ferem pessoas. Tá bom? Então, vamos para a primeira, que é quando a comparação substitui Deus. Uma das marcas mais perigosas de igrejas, de lideranças, né, enfim, que ferem outras pessoas, é quando Deus deixa de ser a referência. Deus deixa de ser o padrão a ser seguido. E outra coisa toma este lugar. Não é?
Foi exatamente isso que aconteceu ali com o fariseu. A sua comparação não era entre ele e Deus, verticalmente. Ele estava se comparando com o homem ao seu lado, que era o publicano. A comparação dele era horizontal, ou seja, entre outras pessoas. Em nenhum momento a referência dele, o padrão de como ele deveria ser, era o próprio Deus. Era apenas uma comparação com outras pessoas. Essa comparação, vou chamar de horizontal, não é? Assim, que é eu me comparando com outras pessoas, ela é sempre destrutiva, não é? Porque quando nós pensamos estar na frente das outras pessoas, ou seja, nós nos vemos como os melhores, nós nos tornamos orgulhosos. E quando nós nos sentimos para trás das outras pessoas, nós ficamos desesperados e nos sentimos fracassados. Quando a medida espiritual, não é? A medida espiritual deixa de ser nós nos tornarmos o mais parecido com Cristo para ser melhor do que fulano, a igreja deixa de ser uma família, ele se torna um centro de competição. Então, de novo, quando a medida de sucesso espiritual deixa de ser o quanto eu sou parecido com Cristo e se torna para eu sou melhor do que quem está do meu lado, a igreja deixa de ser família e se torna uma competição. O seu irmão se torna uma ameaça, ele é um concorrente teu. E aí o que acontece? Dentro dessas igrejas, você acaba tendo as pessoas de cima, né? Os santos, que são as pessoas que tiveram esse sucesso espiritual, elas olham com superioridade para aqueles que estão lá embaixo, e os que estão lá embaixo, eles estão se degladiando, brigando, para conquistar um espaço entre, não é, os santos da igreja. Então é como se nós tivéssemos um pódio da fé. E lá em cima do pódio tem espaço para poucos, enquanto a grande maioria está lutando para não desaparecer no anonimato no meio da igreja. O efeito dessa realidade é devastador de diversas formas, tá? Talvez a das piores formas é que de fato surgem essas classes espirituais, ou seja, é uma igreja que vai ter várias divisões. Então você tem os santos, que são esses que viram modelos inalcançáveis, e você tem os pecadores, que estão lutando para se tornarem como os santos. Porque lembra que a referência é eu me comparar com os do lado? Então os pecadores estão se comparando com esses santos e tentando alcançar eles. Não é? Na prática, ninguém chega a lugar nenhum, porque todos estão exaustos, mantendo aparências, se enganando e frustrados. Então é um ambiente doentio, um ambiente de grande divisão, um ambiente de grande frustração e de grandes feridas. Enquanto nessas igrejas que pregam o evangelho estragado e que ferem pessoas, elas apresentam o evangelho como se existissem os santos e os pecadores, o que a Bíblia verdadeiramente nos ensina é que existem os pecadores que conheceram a graça de Deus e os pecadores que ainda não conheceram a graça de Deus. Porque a grande verdade é que ninguém de nós é perfeito e todos pecam. A diferença é que nós conhecemos a graça de Deus, reconhecemos nossos pecados e estamos lutando contra o pecado. E aqueles que não conheceram a graça de Deus, infelizmente, estão afundados em seu pecado. Mas não é sobre nós sermos melhores, é sobre Deus que nos salvou. Isso significa, então, que tanto o líder mais maduro de uma igreja, quanto o novo convertido que faz, 1 hora que se converteu, todos estão no mesmo nível de importância, porque todos dependem da graça de Deus. Ninguém é melhor que ninguém dentro do Evangelho. Todos nós estamos na mesma classe, ou seja, todos nós somos filhos de Deus. Porque o que nos une não é o nosso desempenho, é o sangue que nos lavou. Então, dentro do Evangelho, existe, vamos dizer assim, uma humildade no sentido de que você entende
que você não é melhor que ninguém lá dentro. Todos nós precisamos, de forma desesperada, da graça de Deus em nós, para nós lutarmos contra o pecado. Não existe divisões no Evangelho. Todos nós somos filhos. E não existe os filhos melhores e os filhos piores. Nós somos filhos, não é? Quando Cristo ele volta a ser a referência das pessoas, dos cristãos, volta a ser a referência da igreja, esse tipo de comparação vertical, ela perde a força. Ela é boba, porque ela não adianta de nada. Eu não estou competindo com você. Eu estou competindo comigo mesmo, no sentido de que eu quero ser melhor do que ontem. Amanhã eu quero ser mais parecido com Cristo. E eu vejo você, meus irmãos, como um suporte para mim nessa jornada. E vice-versa. Então, quando Cristo volta a ser o centro, a referência, a base, a comparação perde força, esse orgulho cede lugar para a gratidão, e o culto deixa de ser uma passarela, não é? Onde você vai mostrando suas medalhas de santidade, e volta a ser um encontro dos seus filhos com seu Pai, o Deus vivo. E aí, finalmente, a igreja volta a ser o que ela nasceu para ser, uma comunidade de pecadores que foram salvos, que caminham juntos para se parecerem cada dia mais com Jesus. Então, nós temos o mesmo objetivo. Eu não estou tentando ser melhor do que você. Eu estou tentando ser parecido com Jesus. Você não é uma ameaça para mim. Você não é uma competição. Eu não me comparo com você. Porque eu me comparo com Jesus. E eu quero ser mais parecido com Jesus. Isso é a igreja. Não existe divisão entre nós. Igrejas que permanecem substituindo Deus como referência, e tem igrejas que você chega e você percebe que, por exemplo, o pastor daquela igreja ele é quase que idolatrado, não é? Pelaquela igreja, né? Ele fica numa prateleira de cima de que todas as pessoas, né? E, obviamente, se isso acontece lá em cima no pastor, isso está acontecendo por toda a liderança, por toda a diretoria e pelo chão da igreja também, não é? Então, igrejas que permanecem substituindo Deus como referência, além de produzirem essa divisão, e sempre quando tem divisão existem pessoas machucadas, fatalmente também vai produzir algo que eu vou chamar de meritocracia espiritual, tá? Que é quando o valor das pessoas é medido pelo desempenho delas, e não pela entrega que elas têm a Deus. E assim nós podemos entrar na segunda característica, que é quando o mérito substitui a graça. Graça de Deus, para ficar muito claro para você, é um favor que nós recebemos de Deus de forma imerecida. Você não merecia, mas você recebeu mesmo assim. Então, graça é favor imerecido, tá bom? Por que para nós é tão difícil entender que nós somos iguais e que não há competição entre nós, que nós não devemos ficar nos comparando e que o nosso propósito é sermos ferramentas um na vida dos outros para que cada dia sejamos mais parecidos com Cristo? Porque o sistema que nós vivemos, ele não é assim. O sistema que nós vivemos, não é, ele é medido através da sua performance. Então, você tem que fazer para merecer. Tá? Na escola, então, você tem que tirar a nota alta para passar de ano. No trabalho, você cumpre metas para receber seu salário. Não é? Em redes sociais, você faz o que tem que fazer para ganhar mais curtidas, porque significa que você tem mais valor. Então, basicamente, o sistema que nós vivemos, ele funciona de que você tem que fazer para então merecer. Isso, de forma bem simplista, obviamente, se chama meritocracia. Tá? Você tem que ter mérito. Uma vez que você tem mérito, você merece mais. Então, dentro do sistema que nós vivemos, o mundo, quem rende mais tem mais valor. Quem entrega mais resultado tem mais valor, certo? O problema é que nós tentamos trazer essa lógica para dentro do Evangelho, e não funciona assim no Evangelho. Tá? Não funciona assim dentro da igreja. Porque quando você tenta importar essa lógica de meritocracia para dentro do Evangelho, para dentro da igreja, você fatalmente vai começar a fazer contas com Deus, do tipo assim, bom, então se eu orar mais,
Se eu for mais vezes na igreja, se eu participar mais, significa que eu vou merecer mais bênçãos. Significa que eu vou merecer ser mais amado. Porque eu estou fazendo por merecer. Então eu faço e eu mereço mais. Não é? Dessa forma, o quanto você é amado por Deus, o quanto você ou alguém é abençoado por Deus, depende do quanto você é bom em fazer coisas, em obedecer regras. Basicamente é isso. Né? E aí isso só dá mais suporte para as comparações, porque aí você olha para a pessoa que é abençoada e você fala, nossa, ela é muito boa, ela consegue seguir todas as regras, por isso que ela é mais abençoada, enquanto eu erro em tudo, eu não sou abençoado. Então percebe que uma coisa fomenta a outra, sabe? Uma coisa fomenta a outra. E quando você começa a fazer essas contas e na tua cabeça eu preciso fazer por merecer, então eu vou mais vezes na igreja, não porque eu amo a Deus, mas porque eu quero receber mais bênçãos, e você substitui a graça de Deus, se for merecido por meritocracia, cara, a tua oração acaba virando um currículo, um relatório, o teu jejum se torna um currículo profissional para você mostrar para Deus, olha, tudo que eu fiz, não é? Ser voluntário na igreja significa bater ponto para mostrar serviço, para merecer receber um salário da parte de Deus. E sem perceber, o que nós estamos tentando fazer é obrigar a Deus a nos dar alguma coisa, através do nosso mérito, não é? Então eu faço mais para obrigar Deus a me dar mais. Não é? E quem vive assim o Evangelho, esse Evangelho estragado, essa espiritualidade estragada, por mais que faça, sempre vai ter uma pulga atrás da orelha que é, será que eu fiz o suficiente essa semana para Deus me abençoar? Será que eu fiz o suficiente hoje para Deus me dar mais? Será que esse mês eu fiz o suficiente para receber? Porque é sistema de meritocracia, você tem que ter feito o suficiente para receber. Não é? O relato que nós vemos aqui em Lucas, ele está mostrando isso acontecendo, tá? O fariseu, quando ele faz a oração dele, ele não está buscando a presença de Deus por reconhecer em Deus seu Pai e querer experimentar a Deus. O que ele está fazendo da oração dele é apresentar o currículo espiritual dele. Ele está falando tudo o que ele fazia. Então depois você pode voltar lá e ler com atenção. Ele está falando tudo o que ele fazia, o currículo espiritual dele. Então o que ele está dizendo é, Deus, eu estou fazendo por merecer. Não é? Eu sou melhor que os outros, e ele deixa isso claro, eu sou melhor do que esse aqui que está do meu lado. Então agora o Senhor precisa me abençoar. Porque é assim que funciona. Eu faço, eu mereço, e você me abençoa. Não é? Quem olhava o fariseu por fora, ou seja, ele era um líder religioso, uma referência de santidade, ele era impecável por fora. Mas, para nossa surpresa, o que o texto está dizendo? Ele está quebrando essa lógica, né? Essa lógica de meritocracia, porque o texto fala para nós que ele estava distante de Deus, ele não foi abençoado por Deus. Então, o fariseu ali, ele é o exemplo bíblico e vivo do que é a meritocracia espiritual, tá? Ele confiava na própria performance dele para se sentir aceito, para ser abençoado por Deus, mais do que confiar na graça de Deus sobre a vida dele. Quando nós agimos assim, encaramos Deus e o Evangelho dessa forma, ou você vai se tornar um orgulhoso, ansioso, que é quem acha que está indo muito bem, que está conseguindo cumprir todas as listas, né? E se sente por cima dos outros, mas você vive sempre tenso, ansioso e com medo, porque um deslize teu você já não vai merecer mais receber, não é? Porque se você tem que fazer por merecer, se você cometer um deslize, você não merece mais. Então você vive sobre uma grande pressão. Você tem que fazer acontecer. Você tem que ser o perfeito, você tem que ser o santo. Porque se você cometer um deslize, você não vai ser mais abençoado, você não vai ser mais amado por Deus. Então é uma vida sufocante, é uma pressão muito grande. E por outro lado, existe a pessoa que ela vai ser envergonhada, constrangida, ela vai viver constrangida de forma crônica. Porque ela percebe que ela não consegue viver nesse grau
de santidade, digamos assim. Ela não consegue ser perfeita em tudo. Então ela se sente constrangida no meio da igreja, ela já é dividida, né, no meio da igreja, ela já é considerada prateleira de baixo, ela vai se esconder, ela vai se frustrar, ela vai vivendo envergonhada e pouco a pouco ela vai se esfriando da comunhão da igreja. Se a pessoa é uma orgulhosa ansiosa, que acha que está por cima, ou é uma constrangida que acredita que está por baixo, os dois casos você vê que não existe alegria em participar da igreja e ser amado por Deus, e não existe comunhão entre a igreja, não existe alegria em estar com meus irmãos. No final das contas, ninguém pode confessar suas fraquezas, porque todo mundo está tentando performar, ou seja, mostrar o quanto é bom, o quanto é santo. Ninguém pode ser autêntico e real sobre quem é e sobre as lutas que tem passado, sobre os pecados que tem passado, não é? No final, todos estão trocando a graça de Deus, que é o favor imerecido, o amor de Deus por nós, pelo mérito. Péssima troca. Porque nós somos falhos pra caramba. Se fosse pelo nosso mérito, a Bíblia fala que nós merecíamos o inferno. Gálatas capítulo 3, versículo 3, ele fala isso, ele fala assim, ó, vocês começaram pelo Espírito e agora querem terminar na força de vocês? Ou seja, não faz sentido. Sempre foi pelo Espírito, sempre foi na força de Deus, sempre foi pela graça de Deus que vocês seguiram. Por que agora vocês estão tentando fazer na sua força, no seu mérito, na sua performance? Não existe isso no Evangelho. Trocando em miúdos e resumindo, basicamente a religião que é baseada, né, esse evangelho estragado, que é baseado em meritocracia, a pessoa obedece, ela se esforça para obedecer, para ela merecer ser aceita e abençoada por Deus. Tá? Então, Deus, ele é um fiscal. Ele está te fiscalizando para saber o quanto ele vai pagar de salário no final de mês para você. Ou, se não, você nem vai receber salário, você vai ficar devendo na empresa. É uma pressão gigantesca que essa pessoa vive. Porque toda hora ela tem que estar se provando ser boa. Só que isso é incoerente. Se eu fui até Deus, é porque justamente eu reconheço que eu não sou bom o suficiente, entendeu? Mas não, essa pessoa está tentando se provar ser uma grande santa. E todo final do mês, ela fica tipo, será que esse mês eu vou receber um salário ou eu vou ficar devedor? Agora, o que o Evangelho nos apresenta é que em Cristo, pela graça, eu já fui aceito e eu já sou amado. Não é? Portanto, eu obedeço. Então, no Evangelho, Deus não é um fiscal, Deus é Pai. Ele me dá uma identidade que eu nunca iria merecer receber, que é ser filho de Deus. E a partir daí, eu obedeço Ele. Mas é por gratidão, não por medo. Isso é importante. A motivação pelo qual você faz as coisas muda tudo. Se o que você faz, a motivação é amor, você faz leve. Se o que você faz, a motivação é medo, é pesado. É pesado. Então, a pessoa que faz, sendo motivada pelo medo de perder o salário no final do mês, Deus é um fiscal, Deus se torna uma pessoa má, e essa pessoa vive uma grande pressão. A pessoa que faz como expressão de gratidão por já ser amada por Deus, e a base é o amor, o Evangelho para ela é leve, porque Deus é Pai. Deus é o Deus que perdoa, Deus é o Deus que já me ama, eu já sou filho, eu expresso gratidão obedecendo Ele. Então, a obediência no verdadeiro Evangelho para um cristão sadio, ela não é moeda de troca com Deus. Ela é fruto de gratidão pelo amor que você já recebeu de Deus. Então eu não obedeço para merecer ser amado por Deus, porque mesmo não merecendo eu já sou. Essa é a realidade. Mesmo merecendo eu já sou amado. Então quem conhece o verdadeiro Evangelho e está numa igreja onde a espiritualidade é sadia, a sua, vamos dizer assim, experiência, a sua realidade como cristão, ela deve ser leve, no sentido de que, cara, Deus é meu Pai, Ele me ajuda, quando eu caio Ele me levanta e eu continuo, não é?
Fé atrás de fé, vitória atrás de vitória, pela graça eu já sou aceito, eu só expresso amor através da obediência. Então a obediência ela é algo que surge de forma espontânea no meu coração e não de forma obrigada no meu coração. Agora preste atenção. Então, quando uma igreja substitui Deus no padrão por outra coisa, automaticamente ali vai haver meritocracia espiritual. E quando a meritocracia espiritual se instala nessa igreja, o foco vai se deslocar do coração para a aparência externa. E é a nossa terceira característica, que é quando a aparência substitui a transformação. Tá? Igrejas que ferem, elas costumam se sustentar usando máscaras. Ou seja, por fora aparenta uma grande ordem, santidade e disciplina. Mas por dentro as pessoas ali são movidas pelo medo, pela pressão social e pelo desejo de serem aceitas. Então, olha que loucura. É totalmente possível uma pessoa viver anos dentro de uma igreja, cumprindo todos os protocolos, conhecendo a linguagem dos crentes, porque o crente tem uma linguagem dele, né? E ainda assim está a quilômetros de distância do coração de Deus. Foi isso que nós vimos ali no texto de Lucas. Um fariseu, que era um líder religioso, grande conhecedor das leis de Deus, um santo para aquela comunidade, ele estava quilômetros de distância de Deus. Quilômetros de distância de Deus. Não é? Por fora ele parecia ser alguém irrepreensível, mas seu coração estava distante. Não é? O problema é que quando o comportamento, ou seja, o externo, se torna a referência principal, a transformação do coração interna deixa de ser prioridade. Não é? E aí surge um grande problema, que é o quê? A fé passa a ser uma atuação. É uma atuação. Então, quanto mais convincente você for em atuar que você é muito bom, mais difícil vai ser de você admitir que tem algo errado dentro de você. Igrejas que se movem dessa forma são cheias de atores espirituais. Tá? Eles sabem a hora de sorrir, eles sabem a hora de levantar a mão, eles sabem a hora de orar, como orar. Eles sabem fazer tudo que um cristão faz. A hora que dizem amém, mas eles carregam o grande peso de não terem experimentado uma verdadeira transformação em Deus e viverem sufocados pela pressão da meritocracia. Além de estarem totalmente divididos. Não é? Então, ali mede-se o valor do cristão pelo que ele aparenta e não pelo que ele é de fato. A medição das pessoas é pelo que ela aparenta ser, não pelo que ela é de fato. Então, o foco deixa de ser a santidade genuína, a entrega do coração da pessoa, e passa a ser manutenção da minha imagem. O meu foco agora é fazer a manutenção da minha imagem. Que, de novo, é a lógica do fariseu ali. O fariseu ele não ora para se aproximar de Deus. Ele está orando para proteger a sua reputação. É a aparência dele. Por isso que ele deixa o currículo dele lá na oração. Né? Então, o que ele está fazendo? Diante das pessoas, ele está mantendo a aparência, ele está protegendo a reputação dele. Porque não importa o que ele é por dentro. O que importa é a aparência, é o que ele aparenta ser. Né? E aí a ferida se aprofunda mais, porque nessas igrejas, eles acabam confundindo o poder de Deus para transformar pessoas com um adestramento moral e social. E aí criam enormes listas do que pode e não pode, e chamam isso de santidade. Ou seja, por que você é santo? Porque você dá um cheque, né? Dá um sinalzinho em cada pontinho daquela lista. O Evangelho nunca foi sobre uma lista de regras frias. O Evangelho é sobre receber uma nova natureza. Não é mais sobre eu posso e eu não posso. É sobre agora eu não quero. Eu não sou feliz fazendo isso. Eu não me sinto mais bem dentro disso. Percebe? Não é um adestramento moral. Não estou forçando a mudar meu comportamento. É uma transformação na minha forma de ver o mundo. Então é simplesmente eu não quero mais aquilo porque eu não tenho mais alegria naquilo. O Evangelho não é uma coleira
que te controla. É uma transformação, né? É pegar o coração e transformar o teu coração. Dessa forma, agradar a Deus é algo que surge espontaneamente no teu coração. Você não precisa de um pastor ou um líder fungando na tua nuca. Nós apenas pregamos o evangelho, ensinamos a verdade, somos suporte, aconselhamos, mas eu não sou um adestrador de pessoas. Porque nós não cremos em adestrador de pessoas. Nós cremos em um Deus que transforma corações. Certo? Um Deus que transforma corações. Tá? O Espírito Santo que ele, não é que ele está ajustando comportamentos. Ele muda os nossos amores. Ele muda os nossos desejos. Ele muda as nossas motivações. E é óbvio que quando o nosso interior é mudado, nossas motivações são mudadas, externamente nós vamos mostrar isso. Mas o foco é a mudança interior, não minha reputação externa. Né? Quando essa verdade é esquecida, não é? Essa verdade de que Deus está me transformando e eu não estou mais sendo adestrado, ter um comportamento correto se torna uma prisão dentro da igreja. Para quem está dentro dessa prisão, manter a imagem de santo é sufocante. Para quem está do lado de fora dessa prisão, o ambiente da igreja parece ser falso e repele pessoas. Então, muitas pessoas acabam se afastando da igreja não porque rejeitam a Cristo, mas porque não suportam o teatro da falsidade dentro da igreja. E quando eu digo igreja, eu estou falando das pseudo-igrejas. Igrejas que pregam um evangelho estragado, que estão lotadas de pessoas. Porque a igreja verdadeira, ela permanece viva e ela é eficaz no poder de Deus em fazer o que deve ser feito, que é a transformação de pessoas. Então, diante disso, nós temos que deixar Deus ser o centro. Ele é o transformador do nosso interior. E aí, então, o exterior ele muda, como um fruto daquilo que tem acontecido dentro de mim. E aí eu quero ir para o nosso último ponto, e fechar aqui, que é Jesus transforma. Jesus transforma. Então, depois de nós vermos essas pseudo-igrejas que distorcem a fé, seja trazendo divisão, um medindo pelo outro, pela meritocracia espiritual, ou então pelo jogo de aparências, que é uma falsidade tremenda, Paulo nos lembra, não é, que o Evangelho segue um caminho totalmente oposto. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, ó, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Percebe? Não é um adestramento, é uma transformação, é uma mudança no meu modo de pensar. E quando isso acontece, é quando eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem é que vive livre? Quem é que tem vive o Evangelho de forma prazerosa? Quem é transformado. Quem é transformado por Deus. Então, enquanto essa religiosidade estragada, ela se contenta em polir esteticamente o exterior das pessoas, Jesus ele começa pelo interior. O foco é interior. Jesus não veio para criar um código de conduta mais refinado. Jesus veio para trazer vida onde havia morte. É algo muito mais profundo. Jesus não é um treinador de pecadores. Sabe? Ele veio para fazer nascer novas criaturas. O publicano da parábola, que era o pecador, o cobrador de impostos, com toda a sua bagagem de pecado, toda a sua bagagem de vergonha, a Bíblia fala que ele saiu abençoado. Ele foi justificado. Não porque ele aprendeu a parecer ser melhor, não porque ele se comparava com os outros, mas porque ele se rendeu à graça de Deus. Então perceba, Jesus não olhou para o currículo dele, Jesus olhou para o coração quebrantado, quem ele realmente era, e não para o que ele parecia. E ele era um pecador em busca de redenção, um coração quebrantado diante de Deus. Não é? É assim que Deus age, irmãos. O Evangelho não nos transforma pela imposição de regras. O Evangelho nos transforma pela regeneração que o Espírito Santo aplica em nós. A verdadeira cura espiritual não é estética, não é exterior. Ela é cirúrgica. É trocar o coração pecaminoso
o coração de pedra por um coração de carne. Não é disfarçar velhas feridas para que elas sejam menos feias. É ir na raiz do coração humano e plantar algo novo ali. Né? Então veja, conversão genuína não é melhorar um pouco, é nascer de novo. É nascer de novo, porque você é liberto de muita pressão. Cristo, Ele não te convida para uma performance, Ele nos chama para um relacionamento. É o caminho totalmente oposto do que você está vendo em muitas das igrejas. Né? E quando Deus, de novo, volta a ser a referência, não é mais sobre eu sou melhor do que aquele, ou do fulano, ou do ciclano, ou eu sou melhor do que antes. É sobre eu sou mais parecido com Jesus hoje do que eu era ontem. Não é? Então, dentro de uma igreja que tem uma espiritualidade saudável, que é pregado o evangelho verdadeiro, ali você encontra um lugar seguro onde esse tipo de mudança ela é incentivada, ela é celebrada e testemunhada. É onde o fraco encontra força, o quebrado encontra restauração, o arrogante encontra e aprende o que é ser humilde. Não porque nós seguimos um roteiro perfeito, mas porque nós seguimos um Salvador vivo. Amém? Então, irmãos, igrejas que ferem, elas trocam Deus por comparações, graça por meritocracia e transformação por um simples adestramento moral e social. O resultado disso é peso, é cansaço, é divisão, falta de paz. Jesus, em seu evangelho, nos chama para algo muito melhor. Nós somos aceitos, por isso nós somos amados, e obedecer a Deus é fruto de gratidão, espontâneo, não é? O nosso interior foi transformado, e agora a glória de Deus resplandece no nosso exterior. Então, talvez uma pergunta que você possa se fazer ainda hoje é, você, dentro do evangelho que você vive, você está tentando provar algo para alguém, ou você está respondendo o amor que já te aceitou? É sobre as pessoas ou é sobre Deus? É sobre uma mudança interna, alguém num ambiente seguro para confessar seus pecados, para se mostrar de fato como é? Ou é sobre um baile de máscaras? Vamos para o refletir e praticar? O ponto 1. Quem é a sua referência? Você mede sua vida espiritual olhando para Cristo ou para os outros? De onde vem sua obediência? Ela nasce do medo de errar, ou da gratidão por já ser amado? E que parte do seu coração precisa ser transformada antes do seu comportamento? Ore pedindo que Deus comece de dentro para fora. 3 pontos para que você possa refletir na mensagem toda. Eu quero também incentivá-lo a assistir essa mensagem novamente quando ela sair no YouTube, que é quarta-feira, e que você compartilhe com pessoas que foram feridas pela igreja, por essa pseudo-igreja, por pessoas que vivem numa escravidão religiosa. Seja você ferramenta de Deus para compartilhar também coisas que transformam a vida das pessoas.